Ah, minha gente, estamos aqui de novo. Nossa, desci ali pegar uma entrega, desci correndo. Tô aqui com o pulmão pulando pra fora. Como inverter as polaridades? Como inverter as polaridades no relacionamento? Então vamos lá. Esse tema alguém pediu lá na caixinha. Então vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá, né? Inverter as polaridades no relacionamento. O que ela quis dizer na caixinha, ela até escreveu assim, ó. Ele ser mais ativo e eu poder ser mais passivo. A primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente tá pensando em que a gente precisa que o relacionamento inverta as polaridades, é para quê? Para que eu preciso que o relacionamento inverta as polaridades? Porque, se você for ver, tem relacionamento que funciona como está. O que eu quero dizer é, talvez quem quer inverter as polaridades está me dizendo que algo não tem funcionado, né? Tá me dizendo assim, olha, tem algo que não tem funcionado na minha relação e eu preciso inverter as polaridades. O que é que não tem funcionado? Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O que é que não tem funcionado? Recentemente eu vi um casal no Instagram e nitidamente ela trazia mais essa energia masculina e ele mais energia feminina. E no caso dele estava dando muito certo, funcionando muito bem. Então percebe que isso não é um problema? Percebe que às vezes realmente, dependendo da personalidade da pessoa, dependendo daquilo que a pessoa vive, realmente é aquilo que é e funciona muito bem. O homem um pouco mais no feminino, ela mais no masculino porque é a expressão dela e ok. Se você tá querendo mudar, inverter as polaridades, muito provavelmente você tá me dizendo, olha, tem algo que não tá funcionando. Se tem algo que não tá funcionando, é importante saber o que é que não tá funcionando. Helena, eu tô exausta, eu ando cansada demais. Eu peço pra ele fazer as coisas, ele não faz, ou então... Sempre eu tenho que pedir, eu não posso simplesmente relaxar, ou tá muito sobrecarga em cima de mim, eu não consigo lidar com essa sobrecarga. Então tem algo que não tá funcionando naquilo que tem acontecido. Isso é importante que a gente saiba, que se eu quero mudar, é porque tem algo que não tá funcionando. Perceber o que não tá funcionando, o que eu tô precisando, qual realmente é a minha necessidade. Porque muitas vezes a gente acha que, eu quero inverter as polaridades porque é o certo. Entenda que quando a gente fala no olhar sistêmico, a gente não vê um certo e um errado. A gente vê o que tem levado para a vida, o que tem funcionado, o que tem dado certo, tem te dado resultados positivos, ou seja, tem trazido mais prosperidade, tem trazido mais crescimento, tem trazido mais vida mesmo, né? Então a gente tem que perceber isso, que não existe um certo e errado. Quero inverter porque acho errado? Se tá dando o resultado que você precisa, o errado, o certo, entra no lugar de julgamento moral. Então o que a gente precisa saber primeiro, por que eu quero que as polaridades se invertam? Quando eu percebo, então, nossa, eu quero que as polaridades se invertam porque eu tô muito cansada. Aí a gente já começa. Agora a gente começa a descer. Aí a gente já começa a ir pro profundo. Quando eu começo a reconhecer minhas reais necessidades, eu começo a ir pro profundo. Eu quero inverter as polaridades porque eu estou cansada. Tô exausta, Helena, exausta. Não tô dando conta mais. Pronto, a gente chega no cansaço. Quando a gente chega no cansaço, às vezes a gente vai ter... Uma vez eu atendi uma pessoa... E tá dizendo assim, focalizando, né? Que é uma das etapas da terapia, é focalizar. E focalizando aquilo no corpo, ela percebeu uma parte do corpo dela gritando assim, eu estou cansada. E quando ela pôde dizer isso, eu estou cansada, ela chorou. Uma lágrima assim, sutil, discreta, rolou no rosto dela. Então ela percebeu que aquele cansaço estava tão cansaço mesmo, que ela estava quase que não conseguindo mais viver a vida normalmente, porque realmente ela estava exausta. E às vezes tem acontecido isso com muitas mulheres, e muitas mulheres estão tendo que seguir na exaustão, desenfreada, sem poder parar e falar,
caramba, eu tô cansada. Quando a gente tá cansada, a gente já parte desse pressuposto. Então, quando ela diz assim, ele ser mais ativo e eu mais passiva, a gente já passa parte desse pressuposto, que é, pra você atender suas necessidades, do que você realmente precisa. Porque eu tenho percebido que o que funciona realmente é a mudança a partir de nós. Então, se eu tô cansada, o que eu realmente preciso? Talvez eu não precise ainda, talvez eu não precise ainda inverter as polaridades. Talvez o que eu precise é descansar. Isso é o que eu preciso, descansar. Nossa, tá, entrou, chegou no meu coração, eu preciso descansar. Então, eu abro uma porta para algo acontecer. E isso é o ponto importante. Então, a gente tá indo passo por passo. Por que eu abro uma porta para algo acontecer? Porque uma das coisas que mais unem um casal é a base, assim, ó. É você conseguir olhar pro outro e dizer, eu amo você como você é. Helena, mas a gente sempre vai mudar. Sim, a gente sempre vai mudar e é sempre legal que a gente mude. Mas a gente sempre vai mudar por uma necessidade interna de mudança, não porque o outro tá exigindo que eu mude. Então, uma das bases da relação, que é a coisa mais que une mais gostosinho, assim, no relacionamento, é quando a gente consegue dizer pro outro, eu amo você como você é. A gente, então, quando a gente diz isso, a gente já parte de um pressuposto que dizer que o outro precisa estar numa polaridade diferente da que a pessoa está, já é querer mudar o outro. Percebe isso? Se eu quero que o outro mude a polaridade que ele tá, eu já tô querendo mudá-lo. Ou seja, eu já perco essa colinha aqui. Essa colinha, que é a colinha base de uma relação. Que é... Qual é a colinha base de uma relação? É poder olhar pro outro e dizer, eu amo você exatamente como você é. Não significa que eu amo incondicionalmente. Só quem ama incondicionalmente é mãe e pai. Por que ama incondicionalmente? Porque mãe e pai só dão e a gente recebe. A gente não dá nada pra mãe e pai. No casamento, a gente só troca. Então, eu sempre dou e recebo, dou e tomo. Se eu dou e tomo, não é um amor incondicional, porque ele exige a troca. Porém, é um amor que diz, eu amo você como você é. O que tá dizendo isso por trás dessa frase? Tá dizendo, o que você tem, eu preciso. E esse é o próximo passo. É quando eu olho para esse homem e vejo, você, homem, estar nessa polaridade, que talvez seja a passiva, é o que eu preciso agora. E esse é o maior desafio. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a estar o tempo todo querendo mudar o outro. A tendência é sempre essa. Eu quero que o outro mude. Se eu parto, então, do pressuposto que é, primeiro, eu reconheço minha real necessidade, que é, eu preciso de descanso. Eu tô cansada de levar tudo nas minhas costas. Eu preciso de descanso. Então, já começo com uma mudança interna. Eu preciso de descanso. Helena, mas se eu soltar, desmorona. Sim, é verdade. Pode ser verdade mesmo. Se você soltar, pode realmente desmoronar. Mas, às vezes, a gente vai precisar deixar desmoronar. E esse é o maior desafio da mulher. A mulher, ela banca muito sustentar. Banca muito sustentar tudo sozinha mesmo. E às vezes o grande desafio muitas vezes deixar dar uma desmoronada mesmo. Meu Deus, Helena, mas isso o que é mais profundo nisso é que a mulher também sustenta o desmoronar. A mulher é tão profunda que ela sabe viver aquele processo difícil do desmoronamento. E a mulher sabe mesmo. A questão é que dá medo, claro que dá. Mas às vezes a gente vai precisar deixar dar uma desmoronadinha. Então, certo, reconheci minha necessidade real é qual? Minha necessidade real é descanso. Helena, na verdade, eu percebo que eu preciso de cuidado e de proteção, certo? Cuidado e proteção, pode ser. Meu marido tá mais passivo e eu não me sinto cuidada nem protegida. Pode ser, isso pode ser verdade. Se eu não me sinto cuidada e protegida, o que eu realmente preciso sem que eu precise? Essa é a primeira pergunta que tem que mover a gente. O que eu realmente preciso sem que eu precise que o outro mude? Por que eu preciso saber o que eu preciso sem que eu precise que o outro mude?
porque aí eu não tiro a colinha da relação. Qual é a colinha primeira da relação? Eu amo você como você é. Eu amo você como você é, exige que a gente diga pro outro sim para aquilo que você é. Mas você é desorganizado. Sim, é isso que eu preciso. Porque eu encontrei você, liguei com você, é você. Mas você não cuida de mim, tá? Tudo bem. Eu às vezes sentia isso, né? No começo da relação eu sentia, nossa, parece que eu tô sempre desamparada. Parece que ele não se importa comigo. E aí eu fui percebendo, então, que o sentimento que ele, por agir daquele jeito, estava gerando em mim, era o que eu precisava olhar naquele momento para curar algo profundo em mim. Por exemplo, o desamparo. Na verdade, era uma projeção dos meus sentimentos da infância. Então, o que eu tô querendo dizer? Que é como se a gente usasse o outro, mas não usar no sentido só, né, de usar, mas é como se a gente pegasse o outro como uma ferramenta para nossa cura, que na verdade isso é uma relação. É uma relação, essa pessoa tá me provocando isso, me provocando entre aspas, né? Ela tá me causando esse desconforto aqui. Eu posso olhar para esse desconforto como o meu desconforto, não como a culpa é do outro, né? Então a gente parte desse pressuposto. Eu solto um pouquinho a ideia de que para resolver a minha relação eu preciso que o outro troque de polaridade e que eu troque de polaridade. Então eu solto um pouco essa ideia, porque na verdade vão ter relações que funcionam com a polaridade trocada, né? Vão ter relações em que a mulher tá mais no ativo e que ela funciona muito melhor assim. E não tem certo e errado, tá? Funciona, lindo, pronto, segue. Certo, então o primeiro ponto, eu percebo minha real necessidade, o que eu realmente preciso. Segundo ponto, eu lembro que a colinha eu preciso de você como você é. Se eu precisasse de uma pessoa que fosse diferente de você, eu teria encontrado uma pessoa diferente de você. Então o que você tem me dado é o que eu preciso. E aí é a pergunta que segue pra que eu preciso? E aí a gente desce mais um pouquinho também. Você percebe que a gente tá aqui primeiro só observando aquilo que o outro tá dando e depois a gente faz uma pergunta que pra que eu preciso? Então é assim, pra que eu preciso que ele esteja nessa polaridade mais passiva? O que eu ganho com isso? Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu fiz essa pergunta pra mim lá no início da minha relação, eu descobri, eu ganho controle. Eu ganho controlar, eu ganho segurança, porque eu me sentia no começo da relação muito insegura. Então, se ele fosse um homem, assim, um homem que eu quero dizer, numa postura mais masculina, eu perderia toda a minha segurança. Porque, na verdade, se eu pudesse conduzir, controlá-lo, eu ficaria mais segura. E foi isso que eu percebi. Que eu tava, na verdade, ele me dava algo e eu ganhava algo com aquela postura que ele estava tendo. Então o que eu quero que você faça vai mais profundo. Então é assim a pergunta: para que eu preciso que essa pessoa que tá comigo seja assim? Para quê? O que eu tenho ganhado com isso? No meu caso, foi claro, eu ganho mandar. A palavra era essa. Mas eu troquei por controle. Mas eu ganho mandar. Por que eu tô falando isso? Porque depois que a gente aqui em casa deu essa invertida na polaridade, ele fica totalmente assim, eu não tenho um controle sobre ele. Ele é um homem e eu não tenho nenhum controle sobre o que eu mando e desmando. Eu não mando e desmando em casa, como era no passado. Ou seja, eu tenho que abrir mão do que eu ganho. E esse é o ponto. Todas as vezes que você estiver num lugar que você não quer estar, você tem que perceber o que eu tô ganhando aqui e abrir mão do que você ganha. Só que abrir mão do que você tem ganhado é dolorido. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tô com um homem que é mais passivo, que tudo que eu falo ele diz sim, que tudo que se eu quiser alguma coisa que ele não quer, ele vai sempre dizer amém, porque eu digo, nunca vai retrucar e dizer, não, eu também quero, eu também sou importante. Ele nunca vai se impor, ele vai sempre ser, tudo bem, sempre flexível, né? Porque se for pensar, são qualidades mais femininas, a flexibilidade, a coisa de ter uma sabedoria, assim, uma malemolência.
Então, era assim pra mim, era tudo que eu queria era do meu jeito e ele sempre dizia amém. Quando então eu abro mão disso, eu perco muita coisa. Eu perco as coisas no meu tempo, eu perco tudo do jeito que eu quero que seja, eu perco segurança, porque então agora ele é um homem e quando, olha só o que eu vou te dizer agora. Quando um homem é um homem, ele pode ir embora a hora que ele quiser. Quando um homem ele ainda é alguém que tá ali passivo e te obedecendo, ele não vai embora. Ele fica. Ele fica não porque ele quer, mas porque ele não tem outra opção. Porque ele não tem nem vontade própria. E isso foi o mais profundo que eu precisei soltar. O risco que era, se ele for um homem, ele vai poder ir embora a qualquer hora. E aí eu tive que olhar pra quem eu era, qual era a minha identidade, quem eu achava que eu era. Então, por exemplo, eu já contei isso aqui, mas logo que a gente se conheceu, uma das primeiras coisas foi que ele saiu do trabalho. Então eu comecei a bancar mais financeiramente a casa. No começo, né? E aí, então, pra eu perceber, opa, o que eu tô ganhando aqui eu estava ganhando ter o controle sobre ele. E mais do que isso, eu estava ganhando o fato de que eu achava que o dinheiro era a única coisa que eu tinha para oferecer. Então era assim, para ele precisar de mim, eu achava que eu tinha que trazer o dinheiro. Foi quando eu fui mudando. Opa, pera, Helena, o que você tem para oferecer além disso? Quem é você além disso? E mais, você tá disposta a estar com alguém que quer estar com você e que pode ir embora a qualquer momento porque não tá preso por dinheiro? Porque assim, né? Se você tem o dinheiro na relação, muitas vezes você pode achar que você vai ficar, que o outro vai ficar com você porque você tem o dinheiro. Ou seja, o outro não tem muita escolha. Quando o outro tem posse de tudo, do dinheiro, da própria personalidade, ele tem vontade própria, ele pode ir embora a qualquer momento. Então, no meu caso, era nitidamente isso, era isso que eu ganhava. Eu ganhava que ele ficava, eu me sentia segura. Então, eu fui olhando para essas dores, e dores mesmo, dores num lugar profundo, de impotência profunda, de perceber o quanto eu tava, assim, desconectada do meu valor. Nossa, assim, eu nem sabia o que eu tinha para oferecer, de tanto que isso era dolorido, assim, né? Mas aí eu fui trabalhando isso, então isso foi se invertendo, né? Se a gente for pensar financeiramente hoje, o Fê traz muito mais essa parte financeira do que eu, por exemplo. Mas no começo era o oposto. Então, sim, nesse caso, inverteu. Mas só inverteu porque antes não estava funcionando. Lembra disso? Não inverteu porque é o certo desinverter, né? Mas desinverteu porque não estava funcionando. Eu realmente estava exausta, cansada, mas parte do processo foi reconhecer a minha dor. E na verdade, nenhum dos momentos foi olhar para ele e dizer ele precisa mudar. Todos os momentos foi olhar para mim, para minha dor, para aquilo que faltava em mim, para aquilo que eu precisava preencher aqui dentro. E só então, depois, conseguir, de alguma forma, aquilo que era foi se transformando. Mas não porque eu quis que ele mudasse, mas mais porque eu me transformei e aí a coisa acontece naturalmente, né? Certo? Então, a primeira coisa, eu reconheço minha própria necessidade, aquilo que realmente eu tô precisando, porque, na verdade, quando eu digo que eu tô querendo inverter as polaridades, eu não tô precisando inverter a polaridade. O que eu tô precisando é algo mais profundo. Talvez a minha necessidade real eu tô precisando descansar, né? Então, primeiro eu percebo isso. Depois que eu percebo, eu vou para outra pergunta que é: o que eu ganho enquanto isso é assim? Quais são os ganhos disso aí que eu tenho? Quando eu percebo os ganhos, eu posso então recuar. O que é recuar? É aquilo que eu falei de às vezes deixar desmoronar. Às vezes você vai precisar falar: olha, eu preciso descansar. E as coisas vão estar assim, à mercê da vida. E vão estar, e tá tudo bem. E aí, quando eu falo isso, não é descansar e esperar que o outro segure a barra. Porque esperar que o outro segure a barra ainda é querer que o outro mude.
Então, na verdade, é só descansar e saber que você só simplesmente tá atendendo sua necessidade. Não tem nada a ver com o outro de novo. Certo? A partir desse momento que a gente já fez esse trabalho interno, então, olha, eu olhei pra mim, percebi as minhas questões. Eu vou lá pro outro tópico, porque eu acho que vai fazer mais sentido, depois eu volto pra esse. Então, olha só. Quando eu olho para as minhas questões, uma das coisas que eu vou perceber são as projeções. Como eu disse, então, no começo, eu me sentia... quando o Felipe fazia algo, eu me sentia desamparada. Essa era a fala, assim, né? Aquilo que tá fazendo isso, eu me sinto assim. Quando eu olho para o que eu tô sentindo, então, tô me sentindo desamparada. Quando foi que eu senti isso antes? Porque os sentimentos que brotam na relação geralmente está muito associado a um sentimento do passado. A relação, na verdade, ela é esse desmontar dessas projeções. Então, você tá com a pessoa, você vai tendo visões daquilo, tendo percepções e sentimentos daquilo que é dolorido. Você vai olhar para aquilo que é dolorido, bem difícil de ser olhado. E aí você vai, então, se abrir para perceber de onde vem isso. Então, me sinto muito insegura. De onde vem isso? Da onde que tá vindo? Qual que é a origem lá de trás? Qual dor tá guardada aí dentro que tá fazendo com que você reviva isso porque precisa ser curado? Então, uma relação, ela é o tempo todo, é como se a gente estivesse purificando mesmo. Eu vejo como a gente, quando vai fazer... Eu nunca fiz ghee, né? Mas ghee é uma gordura, é uma manteiga clarificada. Você vai purificando ela. Então, você vai fervendo ela, ó. O processo é assim, você vai fervendo a manteiga convencional e aí vai saindo umas espumas em cima, você vai tirando as espumas. E essas espumas são as impurezas. Depois fica o ghee, que é chamado de ouro líquido, né? Que é o ghee que é daí super nutritivo, sem tantas toxinas. Sem nenhuma toxina quase, né? Então, a sensação que eu tenho é que o relacionamento, ele é isso. É a gente se colocar no calor. E o calor vai fazendo o quê? Vai fazendo a gente espumar mesmo, às vezes até de raiva. Então, vai mexendo ali com a gente e a gente vai fazendo o quê? Tirando aquela espuma de cima, que é a toxina, que é aquilo que não serve, que não funciona, que não dá certo. Então, o relacionamento, ele é um processo de purificação também. De purificação de nós mesmas, da gente percebendo, opa, isso aqui, essa insegurança que eu tô sentindo é uma dor lá de trás. Nossa, eu preciso olhar pra isso, resolver isso aqui, para que quando essa pessoa faça isso de novo, não aperte esse meu botão. Porque percebe que a pessoa, ela tá só vivendo, assim como você tá vivendo a vida. Às vezes, o viver a vida vai apertar um botão. Vai apertar algum botão que é o quê? Uma dor. Alguma questão sua. Isso é chamado de projeção. Então, por exemplo, muitas vezes a gente quer do nosso homem o que a gente queria da nossa mãe. E isso é tortura, gente. Querer do nosso homem o que a gente queria, o que a gente precisava e esperou da nossa mãe é tortura. Tortura tanto pra gente quanto pro nosso homem. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir dar o que a mãe poderia dar. Então, uma vez o Fê falou isso pra mim, eu tava fazendo alguma cobrança pra ele falou assim, isso você tem que resolver com seus pais, isso eu não posso te dar. E foi tão profundo aquilo pra mim, porque eu olhei e falei, caramba, né? Esse lugar que eu tô querendo mesmo não é ele que vai poder me dar, são meus pais. Quando a gente percebe isso, Helena, mas então, se eu perceber que o que eu tô querendo no meu marido eu tenho que buscar na minha mãe, o que eu posso fazer? Posso buscar na minha mãe. Mas minha mãe nem tá viva, mas eu ainda posso buscar na minha mãe. Dentro do meu coração, aqui dentro do meu coração, eu ainda posso buscar lá atrás. Lá atrás é onde eu posso pedir tudo, é onde eu posso ainda buscar. Na relação, eu tô na relação para viver aquilo. Se eu tô exigindo do outro alguma coisa, quando eu tô exigindo do outro alguma coisa, muito provavelmente é uma exigência que eu tenho feito no meu coração para com os meus pais ainda. Se eu tô exigindo alguma coisa do outro, ainda é uma exigência que eu tô fazendo com a minha mamãe, por exemplo. Então, exijo que você me faça, que você faça com que eu me sinta segura. Talvez você ainda não tá se sentindo segura do amor da sua mamãe. Então, as exigências que a gente faz na relação,
E exigência, o nome já diz, né? É algo que... O que é exigência diferente de pedido? O pedido, ele aceita um não, que é: por favor, você pode me trazer água? Não, eu não consigo agora. A exigência não aceita um não. A exigência, ela chega a fazer a gente fazer birra. A exigência é assim: por favor, você pode me trazer um copo de água? A pessoa diz: não, não consigo. Ai, por favor, se você não me trouxer um copo de água, eu vou morrer. Meu Deus, se você não fizer isso pra mim, eu vou morrer. Nossa, se você não fizer isso, eu vou embora. Sabe? A exigência não ouve, não consegue ouvir um não. Pedido é natural e a gente pode pedir. E na verdade essa é uma coisa difícil num relacionamento. Às vezes a gente quer que o outro adivinhe, mas o outro nunca vai ser adivinho, né? E isso também é uma exigência. Querer que o outro adivinhe o que a gente precisa, por exemplo, dizer: já ouvi muito isso, né? Mas se eu precisar pedir que ele faça carinho em mim, então eu não quero. Mas como que o outro vai saber que você precisa de carinho físico? Porque às vezes a linguagem de amor do outro é servir, é atos de serviço. Então como que o outro vai saber que pra você é importante toque, carinho, afeto? Às vezes você vai precisar pedir mesmo. E aí, o não querer pedir ainda é exigir. Por que é exigir? Porque na verdade você tá dizendo assim: você tinha que ser minha mãe, você tinha que adivinhar sem eu precisar falar o que eu quero. Então, esse é mais um processo profundo. Você percebe que de todas as coisas que eu fui falando, nenhuma delas ainda é o que eu posso fazer com o outro. É sempre o que eu posso fazer comigo. Então, percebendo isso, assim. Outras coisas, né? Por exemplo, no começo da relação, quando isso aconteceu, do Fê perder o emprego e eu precisar segurar, sustentar um pouco essa questão financeira, uma outra coisa clara que eu tava sendo igualzinha a alguém. Então era assim: o que eu ganho além de tudo que eu já falei? O que mais eu ganho? Eu consigo ser igualzinho a alguém aqui atrás que também sustentou, que também bancou, que também teve que ser fortuna. Percebe? No final, a gente só cria as coisas na nossa vida, cria mesmo assim, né? No meu caso, eu criei um marido que perdi o emprego lá no começo da relação por amor a algo e a alguém. Então, no caso, de novo, eu tava ali honrando algo ancestral. Então, esses processos são os processos que são nossos. Aquilo que a gente pode fazer para que a coisa aconteça, né? Certo. Aí agora, o que eu posso fazer com o outro? Então, assim, certo, Helena? Então eu posso perceber minha real necessidade, depois eu posso perguntar o que eu ganho com isso que tá acontecendo. Ou seja, homem, eu preciso de você do jeito que você é. E muitas vezes que a gente fala é o contrário, é assim: eu preciso de você desde que você seja desse jeito. Então, assim, eu preciso de você desde que você seja ativo na relação. Eu preciso de você desde que você faça algo. Eu preciso de você desde que você diga isso. E a verdade é que se a gente conseguir conectar lá com aquela colinha mais primordial do amor, eu preciso de você, como você é. E essa é a grande dicotomia da relação, que é assim: é a diferença que eu falo do querer e do precisar. Se eu quero alguém, é muito mais fácil eu só querer porque a pessoa me dá o que eu quero. Então é assim: eu quero você porque você me deixa feliz, porque você me mima, porque você me agrada, porque você faz coisas pra mim que eu amo. Aí eu quero você. Quando eu tô no querer, quando a pessoa faz algo que me desagrada, eu deixo de querer. Porque daí eu não quero mais mesmo, né? É como você querer uma balas. Se a balas não é gostosa, por que você vai querer? O precisar é diferente nesse sentido, que é o que eu insisto dizendo aqui. Quando eu reconheço que eu preciso do outro, eu consigo tomar do outro até o que é desagradável. Sabe aquele chá de boldo? Que você fala, pô, é mó ruim, mas você sabe que vai fazer bem pro fígado? Então é assim: aquilo que o outro tá me dando agora é um presente, um recurso. Quando eu consigo precisar do outro, eu percebo: eu preciso de você até quando você tá fazendo algo que não é gostoso. E esse é o maior desafio. Por isso que as relações hoje, elas estão tão assim, né? Tipo, tem uma palavra, né? Se você lembrar, fale pra mim. Relações líquidas. Assim, né? Não fez o que eu quis? Tchau. Me desagradou? Tchau. Não quero. Próximo.
Porque a gente tá buscando alguém que faça a gente feliz. E esse alguém que faz a gente feliz é a nossa mãe. No fundo, a gente tá procurando nossa mamãe, nosso papai ali. Relação vai desagradar. Vai desagradar, vai ser desconfortável. Vai doer. E aí, se a gente souber que a gente precisa do outro como o outro é, e como o outro envolve, ei, eu preciso de você até quando você perde o emprego. E isso foi grandioso pra mim, sabe? Por isso que eu gosto mesmo da história que eu tenho, assim. Eu aprendi muito com isso, porque então eu percebi, eu preciso entender que esse homem que perdeu o emprego é o homem que eu preciso. Preciso pra quê? Pra perceber aquilo que eu percebi, no meu caso, né? Eu preciso pra perceber que eu tava criando essa situação. Quantas dores tinham aqui dentro. Que só vieram à tona, só fez aquilo que eu falei do Gui, da Clara, da espuminha vir pra cima, né? Que só vem à tona a toxina porque aquilo aconteceu. Ou seja, eu realmente precisava disso. Eu realmente precisava que ele perdesse o emprego, é verdade. Eu precisava. Porque só assim eu pude olhar para aquilo que eu precisava olhar, para as toxinas de dentro de mim. Aquilo veio purificando-se. Então, se a gente puder perguntar isso, perceber as nossas necessidades, perceber como a gente precisa do outro, mesmo quando a gente acha que não precisa, né? Eu não preciso de um homem que perde o emprego. Não, pera, eu preciso. Talvez eu não queira um homem que perde o emprego, mas realmente eu precisava naquela hora. Então, eu realmente preciso. Eu não quero um homem que tá mais passivo, mas talvez eu precise. Porque isso é uma conexão com a vida e com a realidade. Se é o que você tem ganhado, é o que você tá precisando. A vida não te dá chuva se você tá precisando de sol. A vida não te dá sol se você tá precisando de chuva. Isso é a realidade. A realidade a vida te dá o que você tá precisando. O problema só é quando a gente, ao invés de olhar para isso e tomar isso com alegria, com responsabilidade, a gente fala, que saco, não quero brincar assim, sabe? A gente entra num lugar meio reclamão, né? E aí a gente perde força, muitas vezes, da nossa história, né? E muitas vezes é o momento em que a gente rompe. Chega, não quero mais essa pessoa, porque tá me causando esse desconforto aqui, né? Certo, 2 coisas que você pode fazer quando você vai, então, em direção ao outro. 2 coisas que você pode fazer quando você olha pro outro agora. Até aqui a gente olhou pra você. O que você pode fazer quando você olha pro outro? Primeira coisa, confiar no outro. E aí, de novo, confiar no outro é confiar. Você que perdeu o emprego, você que tá passivo, você que tá desse jeito agora, eu confio que você é aquilo que eu preciso. Então, eu confio em você. Se eu confio em você, eu consigo seguir te admirando mesmo nesse momento difícil. Mesmo nesse momento desafiador. Mesmo assim, eu consigo tomar o que você tá me entregando. Porque uma relação, ela exige troca, né? Todo relacionamento de casal, de amizade, são relações que exigem troca. Só que troca, muitas vezes dá a sensação que eu dou, você me dá. Mas a troca é assim, eu dou e eu tomo. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu dou algo pra você e aquilo que você tá fazendo, que tá disponível ali pra mim, eu tomo. Eu digo, oxe, me serve daqui. Então é assim, você tá passivo agora na vida, me serve daqui. Daqui que eu quero, esse aí mesmo. Isso é o tomar, é ativo. Então eu tô te dando algo, às vezes eu tô te dando, sei lá, vamos pensar, né? Eu tô te ajudando, tô contribuindo com a sua vida, tô dando casa pra você morar de repente, porque às vezes o cara tá tão passivo que ele não tá nem conseguindo sustentar a casa, por exemplo. Tô te dando tudo isso. Você assim como você tá, parece que não tá me dando nada, mas tá. E quando eu vejo que tá, eu tomo isso que tá me dando. Então, tá me dando o aprendizado, tá me dando poder reconhecer quais são os meus medos, daqui que eu quero então, daqui que eu tomo. Então eu tomo aquilo que o outro tá me dando
sem esperar que ele me dê o que eu quero. Percebe isso? Ai, que lindo, gente. Quando a gente consegue olhar pra isso. Não é fácil, gente. Eu tô falando aqui porque, na verdade, até eu mesma tô aprendendo com o que eu tô falando. Mas é assim, ó. Quando eu tomo do outro, eu não tô exigindo que o outro me dê o que eu quero. Eu tô tomando o que eu sei que preciso. É como eu dizer assim, eu queria um sorvete, mas o que eu tenho é um chá de boldo. É o que eu preciso, daqui que eu tomo. Eu reconheço, é o que eu preciso. Tô precisando cuidar do meu fígado, daqui que eu tomo. Sabe? E aí, Helena, mas então, até em relacionamentos difíceis e abusivos, relacionamento abusivo é um caso muito específico. Relacionamentos abusivos são casos muito específicos, que a gente tem que olhar pra isso. Mas se a gente conseguir, eu já vivi relacionamento abusivo em que, inclusive, eu era a pessoa abusiva da relação. Não que a outra pessoa não fosse, né? Eu não tô salvando a outra pessoa, não, das coisas que a pessoa cometeu, mas reconheço a minha parte abusiva com toda a clareza do mundo. Quando a gente vive essas relações difíceis, ainda assim são relações que você pode dizer, caramba, me ensinou a nunca mais cair nisso de novo, né? Se a gente conseguir extrair algo dali. Não é fácil extrair algo dali. Por muito tempo a gente tá odiando a pessoa. A gente quer que a pessoa morra mesmo assim, né? A gente tem que ser honesto, humano nesse caso. A gente é humano. Mas depois de um tempo a gente começa a perceber, caramba, se não fosse essa pessoa, eu talvez teria caído em relacionamentos abusivos mais um monte de vezes. Porque eu só passei a reconhecer porque eu vivi isso, né? Então até aí tem uma grandeza, se a gente souber extrair. Extrair, eu penso no limão assim, ó. Extrair aquilo que a gente precisa extrair. Então a primeira coisa que eu posso fazer na relação, que não é mais sobre mim, é sobre o outro, seguir confiando em quem a pessoa é. Confiar no que a pessoa é. Confia. Olha pra pessoa com confiança. Uma coisa que me ajudou muito também foi fazer orações, assim, orações mesmo, de me ajoelhar pra Deus e dizer, Deus, ai que lindo, né? Mas eu dizer assim, Deus, se nós nos unimos, se você nos uniu, é porque tem um propósito aqui. Se tem um propósito aqui, me leva para onde eu preciso ir, me deixa ver, me mostra o caminho. Então Deus foi ajudando também a amolecer meu coração para que eu pudesse confiar naquele homem e parar de desprezá-lo, né? Porque quando a gente começa a olhar para a pessoa que está do nosso lado com desprezo, é muito dolorido isso, sabe? Isso é muito dolorido. Dolorido pra gente, é dolorido pro outro. A gente começa a pequenar o outro, assim. E o outro, na verdade, é tão grande quanto a gente, né? Tão bom quanto a gente. Traz algo tão útil quanto a gente na relação. Então, eu comecei a fazer essas orações e pedir para Deus me ajudar mesmo. Me ajudar a ver esse lugar, me ajudar a ver esse valor que eu não estava vendo. E aí a gente vai pro próximo passo, que é olha para essa pessoa e olha para trás dela. Que história essa pessoa tem? Essa pessoa não é só ela. Seu marido não é só ele. Ele é uma história. Os pais, olha para os pais dessa pessoa. Então sempre eu olho para os pais do meu marido e falo, caramba, quanta grandeza tem nessa história. E aí eu olho para os avós do meu marido e falo, nossa, olha de onde ele vem. Olha a história que tá aí. De repente consigo chegar lá nos ancestrais mais próximos da África que ele tem, mais próximos lá de trás, e olho nos olhos de todos eles e falo, uau, tem que respeitar isso, pelo amor de Deus. Porque o que acontece muitas vezes é, a gente perde o respeito. Se a gente não tá confiando e nem não tá admirando, então é assim, primeiro eu confio, depois eu admiro, e por admirar eu consigo respeitar, é bem juntinho assim. Se eu não confio, eu não admiro e não consigo respeitar. E aí eu perco o respeito por essa pessoa que tem uma história. Então eu não tô só menosprezando aquela pessoa, eu tô menosprezando todos aqueles ancestrais. Eu olho para os olhos deles e ao invés de ver força, eu não vejo, né? Então fazer o oposto, que é olhar para esses ancestrais e ver a força. E aí quando eu olho para os ancestrais, chega a me arrepiar. Quando eu olho para esses ancestrais, eu chego a ver as rugas, as marcas de tempo que aqueles ancestrais têm em si, e que por eles resistirem e terem essas marcas é que a vida do meu marido pode acontecer. Então eu começo a honrar isso, mas é claro, a gente só faz isso quando a gente também está fazendo isso aqui atrás.
Eu só consigo respeitar o ancestral do outro quando eu tô respeitando os meus ancestrais. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que se eu tô desprezando o outro, eu ainda tô desprezando uma parte minha. E que parte é essa? Que parte é essa que eu ainda tô desprezando? Se eu ainda tô desprezando o outro, se eu ainda tô achando que o outro não é bom o suficiente, que ele tinha que mudar, que ele tinha que crescer, que eu tenho que educar ele, que parte é essa em mim que eu ainda tô desprezando? E eu tô falando real mesmo, assim, que parte essa é? Que parte ancestral é essa que você ainda acha que tem que ser diferente? Muitas vezes é o papai. Muitas vezes é o papai. Mas pode ser também a mamãe. Que parte é essa, nossa, que a gente ainda acha, pensa, nossa, ali tem que ser diferente. Ele tinha que ter feito um pouquinho melhor. Nossa, meu papai podia ter ficado, né? Meu papai abandonou minha mãe, podia ter ficado, né? Não foi o fato, né? Meu papai não abandonou minha mãe, mas tô falando das frases que podem vir. Meu papai devia ter, sei lá, ficado riquíssimo. Qualquer tipo de exigência que a gente tem aqui atrás. Então, no fundo, se eu tô desprezando o outro, eu ainda tô desprezando uma parte minha, né? E aí, o que eu tô contando pra mim mesma de novo? Que ainda falta uma parte minha pra eu aprender a amar. E eu só aprendo a amar essa parte minha se eu consigo amar o outro. Então a vida, olha, quanto mais eu olho pra vida, mais eu falo, caraca, arrasou mesmo, Deus, arrasou. Porque a vida é linda, a vida faz o que pra gente? Pera, você ainda tá criticando alguém aí atrás? Você vai encontrar alguém que vai te lembrar essa pessoa e nessa pessoa você vai ter que aprender a amar. Quando você amar essa pessoa, você vai estar amando ali atrás. Helena, não tô conseguindo. Se você amar ali atrás, você vai amar essa pessoa. Entende que a vida é tão perfeita que ela faz assim, ó. Se você aprender a amar seu marido como ele é, você vai estar aprendendo a amar talvez seu papai ou seu avô como ele é. Se você não conseguir aprender a amar seu marido como ele é, mas conseguir aprender a amar seu avô e seu papai como eles são, você vai começar a aprender a amar seu marido como é. Ou sua mamãe, ou sua vovó, alguém que muitas vezes a gente critica aqui atrás, né? Ou seja, o que é amar? É parar, amar é isso, é parar de exigir que tenha sido diferente ou que seja diferente. Amar é poder olhar para a pessoa como é, para o marido como é, para o namorado como é, para a namorada como é, para a mulher como é e dizer, você pode ser como é, isso é amar. Não estou exigindo que você seja nem um pouco diferente, eu me alegro com o que você traz, do jeito que traz. Ah, não é perfeito? Não, nem eu sou. Que gostoso, dois imperfeitos se encontraram. Só que eu só me alegro com o outro como é, sem querer mudá-lo, se eu parei de querer mudar minha mamãe e meu papai. Se eu parei de exigir que minha mamãe e meu papai mudem. Se eu tô querendo que o meu marido mude, eu ainda tô querendo que alguém aqui atrás mude. A verdade é que se eu tô querendo que a vida mude, que alguma coisa seja diferente, eu ainda tô querendo que alguma coisa aqui atrás mude. Helena, mas eu não posso querer melhoria? Pode, mas a melhoria é uma consequência da própria mudança. É assim, eu tô indo pra mais vida, então não tem como ser igual. Vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser sempre mais próspero, mais abundante, vai ser diferente, porque é a consequência. Agora, quando eu olho pra realidade e exijo, fico exigindo assim, ó, igual eu lá no passado, né, que ficava assim, qualquer coisa da realidade antes eu reclamava de tudo, mas enfim. Mas era assim, eu quero que a realidade seja diferente, então uma coisa bem boba. Mas tá chovendo, eu queria que fosse sol. Tipo assim, ó, tá chovendo hoje. Mas eu fico assim, mas poxa, tinha que ser sol, justo hoje. Justo no final de semana que eu tirei pra sair. Poxa, que isso? Nossa, que é isso? Tinha que ter sol hoje. Não, Deus, você tá de brincadeira, né? Tinha que ter sol. Se eu insisto na exigência, se eu insisto em fazer aquilo que eu, em vez de tomar o que é, ou seja, dizer, pô, é chuva. E talvez eu queira, então, deixa eu sentir o que eu quero nesse dia de chuva. Acho que eu quero ficar assistindo Netflix, que gostosinho. Ao invés de ficar brigando com a realidade. Então, no final se eu olho pra pessoa que eu tô e falo, paro de brigar, é desse jeito. Tá, é desse jeito. Como eu posso extrair o melhor disso? Que essa é a pergunta. Como eu posso extrair o melhor da realidade que me é dada? No meu caso, o meu jeito de extrair o melhor foi, deixa eu aprender tudo que eu tenho que aprender com esse homem agora.
esse homem que tá aqui na minha frente, que talvez ainda não seja o homem que eu tô idealizando, né? Porque também é uma ideia. Deixa eu aprender tudo que eu tenho para aprender com ele. Quando eu aprendo tudo que eu tenho que aprender com ele, eu vejo o valor que esse homem tá me dando. E aí eu paro de desmerecer, eu paro de achar que é menos, eu paro de desprezar, assim, né? Eu fazia assim antes. Tipo, nossa, o que você tem nem me serve. Aí eu passo opa, deixa eu olhar a grandeza que tem ali atrás. A grandeza que tem nesses ancestrais. Um outro movimento importante é olhar para o pai. O pai do nosso marido é uma figura importante, né? Porque um homem só aprende a ser homem com outro homem. Por mais que hoje em dia a gente veja muitas mulheres querendo ensinar os homens a ser homens, isso é impossível. Assim como é impossível um homem querer ensinar uma mulher a ser mulher, né? As mulheres ensinam as mulheres a serem mulheres. É com as mulheres que a gente aprende a ser mulher. Isso chega a ser óbvio, né? Como é que alguém vai te dizer sobre menstruação se nunca menstruou, né? É meio óbvio, assim. Mas, enfim. Como nós aprendemos com as mulheres a ser mulher e os homens com os homens a ser homens, olhar para o papai do seu marido. Então, olhar nos olhos do seu marido e ver ali atrás o papai dele. Então, admirar, ver a força, honrar, agradecer, dizer muito obrigada por ter superado o que você superou, porque só por isso, só porque você seguiu na vida é que meu marido pode estar vivo. Muito obrigada. Muito obrigada. Em honra a você, a gente vai viver uma vida boa. Muito obrigada. Todos os dias, todos os dias. E quando a gente vai fazendo isso todos os dias, de alguma forma a gente também está olhando para o nosso papai, né? Para esses homens, para o masculino também, dentro de nós. Muito bonito. Isso é o que a gente pode fazer pelo outro. Percebe que o que a gente pode fazer para que o outro faça algo que não, na verdade, essa não pode ser a intenção também. Se a minha intenção de olhar para o papai do outro é que o outro mude, de novo, eu tô mais ferindo o outro do que qualquer outra coisa. A intenção tem que ser honesta e verdadeira, que é agradecer e honrar. É a única coisa que a gente pode fazer pelo outro. Confiar, agradecer, honrar. Confiar, agradecer, honrar. Se a gente puder ainda, se nosso coração for um pouquinho menos duro, a gente pode ainda dizer: eu amo você como você é. Sem nada de diferente. Uma outra coisa importante, e era uma oração que eu fazia muito também, sabe? E a última coisa que eu vou dizer é aquilo que eu falei de ajoelhar no chão e de dizer: Deus me ajude, né? Se você nos uniu, me mostre o caminho. Uma outra coisa que eu dizia muito é uma frase que tem nos livros do Bert Hellinger, ele usava isso também para falar com Deus, assim, que é: eu amo você e aquilo que nos conduz. Porque a gente tem que entender que uma relação está sendo conduzida por algo maior. Então, eu amo você e amo aquilo que nos conduz. Ou seja, eu não tô sozinha nessa empreitada, sozinha nesse barco. Tem algo nos conduzindo. E se tem algo nos conduzindo, eu me abro para ouvir. Abro meu coração para ouvir o que se há algo que tem nos conduzido, que é de nós. E às vezes, o que se há algo que tem nos conduzido, que é de nós, pode ser que seja, por exemplo, uma separação. Né? Pode ser sim. Eu não acho errado separar. Mas a gente sabe que se a gente estiver conectada com esse algo que nos conduz, a gente vai conseguir ter essa clareza, assim. Então essa é uma boa frase também para dizer: amo você e aquilo que nos conduz. Deixa eu só dar uma olhada ali, peraí.
Ai, Jesus. Tem uma moto ali, vou me despedir de vocês. Um beijo, tem uma moto ali na frente, não sei o que tá querendo. Beijo, Geisa, um grande beijo, obrigada por ter ficado por aí. Tem uma moto buzinando ali, vou ver o que é. Grande beijo, até a próxima.